Fala pessoal, tudo bem? O Corneteiro está de volta. Vamos chegando um pouquinho atrasado com o vídeo em relação ao Brasil e Vasco, até porque era dia dos namorados, né? A gente tem que ter uma atenção aí para namorado, tem que fazer uma moral com a esposa, enfim. E espero que o Chavante não tenha estragado o seu dia do namorado, dia dos namorados do torcedor rubro-negro, já que acabou tomando a virada para o Vasco e perdendo mais uma na Série B, num jogo em que poderia ter tranquilamente conquistado 3 pontos. A gente segue falando sobre Brasil 1, Vasco 2, mas antes aquele pedido de sempre para você apoiar o projeto, participar, interagir, fazer parte do Corneteiro. Te inscreve no nosso canal no YouTube, aciona o sininho com as nossas notificações, acompanha as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e também o Instagram. Deixa o teu like nos nossos vídeos, a tua mensagem, a crítica, a sugestão, né, comentários, enfim. Participa conosco aqui no Corneteiro FC. Brasil que iniciou o confronto contra o Vasco apresentando um futebol interessante. Eu cheguei a dizer na transmissão da Rádio Brapel Web, e o Brasil me convencia, me mostrava isso, que os primeiros 25, 30 minutos de jogo, o Brasil fazia a sua melhor atuação na Série B, e se não umas melhores do ano, comparado com as do Campeonato Gaúcho. Isso por quê? Porque o Brasil era quem buscava dar ritmo do jogo, era quem tomava a iniciativa da partida naquele momento, fazendo uma marcação alta na saída de bola do Vasco, que é uma deficiência da equipe carioca, e também bem postada atrás, com a marcação compactada, não deixando o Vasco chegar ao gol do Matheus Nogueira. Logo no início, ali na arrancada de jogo, o Vasco ensaiou uma saída ofensiva, tentar chegar ao gol do Matheus Nogueira, mas não conseguiu, não teve êxito. E o Brasil, a partir dali, foi quem passou a ocupar o campo ofensivo e a ter a posse de bola. Tanto que a 9 minutos teve uma boa jogada, uma boa chegada com o Vidal pela direita, no lance do Gabriel Terra. Aliás, o Gabriel Terra, em relação ao Paulo Vitor, foi bem mais participativo, o Brasil, e deu uma resposta melhor. O Brasil parece que pelo momento encontra o cara que pode ser o seu articulador. E o Gabriel Terra, nessa jogada 9 minutos, ele encontrou o Vidal pelo lado do campo, pelo lado direito, com espaço para progredir, e o Vidal na entrada da área acabou batendo desviado, errado, e desperdiçou uma boa oportunidade. Mas o Brasil construiu uma jogada interessante a 9 minutos, e a 11 faria o seu gol. Antes da gente continuar falando do jogo, fazer alguns destaques. O Brasil perdeu de última hora o Viçosa, dos titulares do Viçosa, que testou positivo para a Covid. Já havia perdido o Paulo Vitor, também positivo para a Covid, além do Jarro estar lesionado e não poder constar com o Lucas Santos, meia que veio do Vasco, e por questões de contrato não poderia atuar contra a equipe Cruz Maltina. Além disso, perdeu o Kevin, que ainda é uma opção, ainda é reserva, também por questões do Covid. Por isso, o Tencate colocou o Terra no meio. Acho que o Gabriel Terra, mesmo que o Paulo Vitor tivesse condições de jogo, iria para a partida, porque entrou nos jogos iniciais do Brasil contra Londrina e Remo, foi elogiado pelo Tencate. Realmente ele melhorou o time em relação à produção do Paulo Vitor, e o Paulo Vitor não foi bem nesses 2 primeiros jogos pela Série B. Então o Terra acho que jogaria de qualquer maneira. Na frente, no lugar do Viçosa, ele colocou o Ramon, e ele manteve pelo lado do campo o Wellington e o Luiz Fernando, tirando o Christian, que iniciou como titular contra o Remo. E como eu disse, nos primeiros 15, 25, 30 minutos, o Brasil é quem tomou conta do jogo. O Brasil é quem estava no campo ofensivo, tinha a posse de bola. A 9 minutos teve uma boa chance com o Vidal. A 11 construiu o seu gol muito por essa marcação adiantada, pressionando a saída de bola do Vasco, forçou o Vasco ao erro. O Wellington se aproveitou de um passe apertado para o jogador vascaíno, o Galarza, que acabou escorregando. O Wellington recuperou a bola, foi ao fundo, fez o cruzamento buscando o Ramon. Ramon e Hernando dividiram por ali, o Hernando tocou contra o Patrimônio e o Brasil fez 1-0. E a partir daí, claro, o Vasco estava se ambientando, tentando sair. O Vasco adiantou a sua marcação, não fazia uma marcação-pressão, tomou o gol, estava com o placar contrário, adiantou a sua marcação. Mesmo assim, nos primeiros 5, 10 minutos após o gol ali, o Brasil conseguiu ainda, mesmo pressionado pelo Vasco, trocar passos no campo de defesa. Teve dificuldade para sair, a dificuldade que não estava tendo até marcar o gol para achar espaço no campo ofensivo. O Brasil passou a ter com a marcação adiantada do Vasco, mas o Brasil conseguia trocar passos até com segurança, mesmo que no campo ofensivo, sem deixar o Vasco pressionar e recuperar essa bola. O problema é que o Brasil parou de fazer a marcação adiantada a partir do gol, e
recuou as suas linhas, o Ramon, o Luiz Fernando, o Wellington, o próprio Terra, que pressionavam lá em cima da intermediária ofensiva para dentro da área do Vasco, passaram a marcar do meio campo para trás. O Vasco, né, foi empurrando o Brasil, foi ocupando o campo ofensivo, passou a ter mais passes de bola. O Brasil passou a errar muitos passes, principalmente com o Ramon, muito por esta marcação do Vasco. Vasco, que tem dificuldade de se articular pelo meio campo, mas tem força pelos lados, passou a achar espaços, né, pelos lados do campo, com tabelamentos, com aproximação dos seus jogadores, e aí passou a cruzar a bola na área do Brasil. É bem verdade que no primeiro tempo a chance mais clara do Vasco, que nem foi tão objetivo assim, foi um cabeceio do argentino Cano, que o Matheus Nogueira fez uma defesa. No mais, o Vasco cruzou bolas para dentro da área e o Brasil conseguiu controlar. O problema é que no segundo tempo o Vasco voltou com este mesmo ritmo e o Brasil não melhorou. O Brasil não voltou com a marcação adiantada, o Brasil voltou recuado. Teve aí nos primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo duas chances interessantes, uma delas bem clara para marcar o segundo gol, uma roubada de bola do Fabrício, que no primeiro tempo entrou no lugar do Luiz Fernando lesionado. Ele cruza para o Ramon de peixinho na entrada da pequena área livre, cabecear para fora. O Wellington havia perdido uma boa chance uns minutos antes, só que depois o Brasil não conseguiu mais sair ofensivamente, não conseguiu encaixar o contra-ataque e o Vasco seguiu, marcação adiantada, pressionando o Brasil, ganhando toda a segunda bola. Quando o Brasil tinha uma bola parada, ia todo mundo para dentro da área e não ficava ninguém para disputar a segunda bola. E aí eu ainda brinquei na transmissão da Rádio Brapel que parecia que era aquele jogo de pimbolim, aquele jogo de pauzinho. A bola batia na defesa do Brasil e voltava para o Vasco, porque não tinha ninguém para brigar por esta segunda bola. Os atacantes do Brasil, quando tentavam buscar o contra-ataque, tinham que sair da sua intermediária defensiva. E aí o Vasco conseguiu se organizar e recuperar a posse de bola. O Vasco foi pressionando. É bem verdade que não tinha criado nenhuma grande chance, até que a 33, 34 minutos criou a chance do gol numa falha do Brasil, uma falha principalmente do Matheus Nogueira. Bola levantada na área, Matheus Nogueira sai e fica no meio do caminho. Ele não pula, ele não tenta interceptar, ele simplesmente fica no meio do caminho, não volta para o gol. O jogador do Vasco cabeceia para a entrada da pequena área, e aí é outro erro. Dois jogadores do Brasil fecham para dentro do gol e ninguém vai no atacante do Vasco. Aí a bola sobrou para o atacante do Vasco, que só livre de marcação na risca da pequena área, empurrou para o fundo da rede. E 2, 3 minutos depois, entre 37 e 38 do segundo tempo, mais uma vez, bola aérea pelo lado do campo. Só que do outro lado vem o cruzamento, passa por todo mundo e tem um jogador do Vasco livre do outro lado, livre de marcação, entrando pela esquerda, se não estou enganado. Ele vem da entrada da área até ali o bico da pequena área e cabeceia com liberdade para fazer 2-1 para o Vasco. A partir daí o Brasil não conseguiu encaixar contra-ataque. O Brasil buscou alternativas, foi para o campo ofensivo, mas sem fazer uma pressão forte, sem ter intensidade. O Brasil não tentou o gol, tentou ir para o campo de ataque, tentou sair pelos lados, mas não tinha força, não fazia uma pressão com intensidade, não fez aquele abafa que as equipes fazem em busca do resultado quando estão nos minutos finais. Procurou o campo ofensivo, tentou criar jogadas, mas não de forma intensa o Brasil. E aí o Vasco administrou o resultado e saiu com a vitória. E aí o torcedor, é claro, nas redes sociais já está pedindo a cabeça do Cláudio Tencati, que está devendo, né? Eu já disse aqui nos outros vídeos, o Brasil era para estar apresentando um jogo coletivo melhor. Mesmo que não fosse um jogo de encher os olhos, uma equipe com muita qualidade técnica, mas era para estar apresentando, porque a base desse time é a base do Campeonato Gaúcho, ou seja, jogadores que estão aí desde o início do ano, treinando, se conhecendo, adquirindo entrosamento, melhorando a sua parte técnica, mas a gente não vê isso em campo. O Brasil fez picar até essa terceira rodada, foram pequenas alterações, 2, 3 peças ali que não estavam no gauchão. Ou seja, o pessoal que está trabalhando teve todo o Campeonato Gaúcho para se conhecer, para se entrosar, para entender o trabalho do Tencati, teve mais um mês de trabalho, mas coletivamente o Brasil ainda não apresentou um trabalho, né, que possa dar uma esperança, possa dar um alívio ao seu torcedor, que está muito desconfiado e já está pedindo aí a cabeça do técnico
Cláudio Tencati, que no meu entendimento acabou complicando um pouco nas alterações também. Tirou o Gabriel Terra e tirou o Bruninho, e aí o Brasil perdeu toda a possibilidade de articulação. O Rômulo não estava bem, como eu disse, arrumou muito espaço, poderia ter saído. Até se tirasse o Gabriel Terra, ele poderia ter colocado o Christian na função. Ele mesmo disse que quando necessário, o Christian pode, de forma improvisada, fazer uma função mais centralizada de um armador, pela característica que ele tem, né? E ele tirou, colocou o Mateuzinho, que desde sua chegada para o Brasil ele não acrescentou, ele não mostrou a que veio, né? E o Brasil simplesmente perdeu aí todo o seu poderio, toda a sua possibilidade de organização e de chegar com mais intensidade à frente. Nem tudo está perdido. Acho que o Teocati pode melhorar essa equipe, ele tem que melhorar essa equipe. Já disse para vocês, Denilson, Lucas Santos são jogadores que podem acrescentar. O Brasil procura um outro meia no mercado, tem negociações aí com alguns jogadores. Acho que esse time pode ser incorporado e pode melhorar. O problema é que deveria ter apresentado um bom resultado e já se recuperado contra o Vasco, não conseguiu e agora vai com mais pressão para a próxima rodada para buscar esta recuperação. De positivo deste jogo, Gabriel Terra pode ser o articulador que o Brasil até agora não teve. Foi mais participativo ofensiva e defensivamente que o Paulo Vitor no jogo contra o Vasco. Acho que ele pode dar uma resposta, mesmo que o Brasil procure um outro jogador, um jogador mais experiente para ser o camisa 10. Acho que até lá o Gabriel Terra pode ser esse jogador e quem sabe, consequência, mesmo que o Brasil contrate, ele possa permanecer entre os titulares. Vamos ver aí, mas eu acho que o Brasil, embora os resultados ruins, pode sim ainda melhorar na competição. Tá legal? Não te esquece, te inscreve no canal, acompanha nossas redes sociais e participa aí do Corneteiro FC. Tá legal? Grande abraço!